A paz do Senhor Jesus, querido. Alegria mais um dia poder estar contigo para juntos compartilharmos da palavra de Deus. Uma palavra tremenda, uma palavra maravilhosa para mim e para você. Amém? Já convidou alguém para entrar na nossa live? Se não convidou, dá tempo ainda você mandar aviãozinho aí e começar a convidar pessoas, porque hoje tem uma palavra tremenda. Amém? Fique conosco até o final, querido. Você que está conosco pela live. Se você tem pedidos de orações, põe nos comentários aí, que logo após a palavra nós entraremos num momento também de oração, onde iremos orar pela nação, pelas nações e pelos pedidos pessoais também, ok? Você que vai estar ouvindo essa mensagem apenas pelo nosso canal do YouTube, não deixa de encaminhar aí para os seus contatos para que também sejam abençoados, amém? Eu quero ler um texto aqui de Josué, capítulo 7. Josué, capítulo 7. Josué capítulo 7 aqui traz uma palavra de Deus maravilhosa para nós. Diz aqui no versículo 7, capítulo 7, versículo 1, melhor dizendo. Então os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carme, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas. E a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Azen, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam e espionem a terra. Os homens subiram e espionaram Ai. E quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Envie uns 2.000 ou 3.000 homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso, cerca de 3.000 homens, atacaram a cidade, mas os homens de Ai os puseram em fuga e chegaram a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostou-se, com o rosto em terra, diante da arca do Senhor, e cobriram de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Versículo 6, repetindo novamente. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostou-se com o rosto em terra diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Então disse Josué: soberano Senhor, por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Por que nos entregaste nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes contentássemos em continuar no outro lado do Jordão. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? Os cananeus e os demais habitantes dessa terra saberão disso, nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? O Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está aí prostrado. Israel pecou, violou a aliança que lhe ordenei, apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e colocou junto dos seus bens. Por isso, os israelitas não conseguem resistir aos inimigos. Foge deles como se tornassem merecedores da sua destruição. Então Por isso os israelitas não conseguiram resistir aos inimigos. Fogem deles porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Vá, santifica o povo. Diga-lhes: santifique-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguiram resistir os seus inimigos enquanto não as retirarem.
Só até aqui. Aqui, essa palavra falou muito ao meu coração, porque fala de um período após uma grande vitória que Israel havia tido sobre Jericó. Não sei se você já ouviu falar a história em que o povo de Israel foram pelejar contra Jericó, onde a Bíblia diz que depois de um brado, depois deles tocarem as trombetas, depois deles glorificarem o nome do Senhor, a Bíblia diz que as muralhas intransponíveis de Jericó, até então, caíram e o povo de Israel, juntamente com o exército de Josué, invadiram Jericó e tomaram posse daquela cidade. Mas havia uma ordem de Deus que eles não poderiam pegar em hipótese alguma os tesouros, prata, ouro, porque o que tinha lá iria servir de despojo para ser consagrado ao Senhor. E o texto fala que Acã, que era israelita, ele desobedeceu a essa ordem de Deus. Ele violou a ordenança de Deus e ele roubou. Ele roubou daquilo que era consagrado ao Senhor e ele escondeu, como se ninguém fosse descobrir, inclusive o próprio Deus. Pegou aquilo e levou para a sua tenda e escondeu lá guardado. Objetos de valor que deveria ser consagrado para o Senhor. Então, nem a nação, nem o povo de Israel, nem o líder chamado Josué sabia disso, somente Acã. E a Bíblia diz que o povo já feliz por conta daquela vitória que havia tido sobre a cidade de Jericó. O povo contente. Agora Jericó, o líder chamado Josué, ele decide ir a uma cidade pequena, muito pequena, chamada Ai. E a Bíblia diz que Josué convoca alguns dos seus para irem inicialmente, espionarem a cidade de Ai, para saber o potencial da cidade, qual a quantidade de pessoas do seu exército que ele deveria enviar para tomarem posse, para guerrearem contra aquela cidade de Ai. E a Bíblia diz que os espias foram e trouxeram a resposta para o líder Josué, dizendo o seguinte: é uma cidade muito pequena, Josué, não precisa mobilizar todo o nosso exército. Manda uma pequena quantidade, apenas 2, no máximo 3.000 homens e já teremos vitória. Ou seja, ali vai ser café pequeno, em outras palavras. Vai ser uma vitória certa com relação à cidade de Ai. Pois bem, Josué seguiu a orientação dos espias e enviou ali para pelejarem contra a cidade de Ai o número de aproximadamente 3.000 homens. Mas a Bíblia diz que ao chegarem lá, eles levam uma baita de uma surra da cidade de Ai. E eles saem de lá chorando, saem de lá lamentando, e a Bíblia diz que mais de 30 homens do exército foram mortos. Sem falar que muitos foram feridos. E a Bíblia diz, desculpa, a Bíblia chega a falar aqui que o povo desanimou. O exército de Israel, o povo de Israel, entrou num desânimo muito grande. E a Bíblia diz que o próprio Josué, o líder, ele também se desesperou. Se prostra diante da arca do Senhor, joga areia sobre ele, entra em desespero, ele e os sacerdotes, eles vão na presença de Deus. Josué diz: Senhor, porque o Senhor nos tirou de onde nós estávamos, antes tivéssemos ficado lá na terra antes do Jordão, o Senhor nos trouxe aqui para nos envergonhar. O que diremos agora? O que falaremos para as nossas gerações? O que os nossos inimigos dessa terra não irão falar, né? Ele estava sem entender como eles anteriormente, há pouco tempo, tinham tido uma grande vitória sobre uma grande cidade chamada Jericó, e agora tinham idos a uma derrota por uma pequena cidade chamada Ai. E Josué não entende isso. Josué questiona Deus. Josué ele se lamenta diante de Deus. O povo entrou num desespero total. Agora são tomados pelo medo, pela vergonha e pela revolta também. Revolta agora até o que nos leva a entender um pouco o texto, até do próprio Deus. Pois como Deus havia permitido tudo aquilo. Josué, na verdade, não sabia, mas por tudo aquilo ter vindo, havia uma causa. Havia uma causa. E a causa era pecado. A causa era uma desobediência à palavra de Deus, a ordenança do próprio
Deus. E a Bíblia diz que quando Deus ele responde a Josué, no versículo 11, Deus ele fala assim: Israel pecou, violou a aliança que lhe ordenei, apossou-se de coisas consagradas, roubou-as e escondeu-as e as colocou junto dos seus bens. Por causa de um homem chamado Acã, que violou uma ordem de Deus e roubou das coisas que eram consagradas ao Senhor. Por isso Israel foi levada a uma derrota. E Josué não entende aquilo, ele não havia entendido o porquê Deus havia permitido. Mas havia algo terrível que havia acontecido. Algumas coisas às vezes nós não entendemos. Bem verdade que não vamos aplicar todas as dificuldades que nós passamos, porque às vezes não vamos atribuir tudo a um pecado. Não. Algumas dificuldades, alguns problemas, algumas lutas, algumas coisas ruins, o mal às vezes acontece, que nem sempre é consequência do pecado. Às vezes faz parte da própria vida, tá? E eu explico muito bem isso. Na verdade, o próprio Jesus explicou muito bem isso. Quando os seus discípulos viram um cego e perguntaram a Jesus: esse homem está cego por quê, Senhor? Será que é por conta dos seus pecados ou por causa dos pecados dos seus pais? E Jesus disse: nem é por causa dos seus pecados, nem por causa dos pecados do seu pai. Isso aconteceu para que nele se manifeste a glória de Deus, o poder de Deus. Então algumas coisas acontecem em nossas vidas, ou na vida de tantas pessoas, porque simplesmente vivemos num mundo mau. E infelizmente, por vivermos num mundo mau, coisas más também acontecem a pessoas boas, infelizmente. E até quando Deus ele permite algumas coisas ruins acontecerem, ele tem um propósito também para manifestar o poder dele de forma sobrenatural. Quando você olhar alguém em sofrimento, não julgue e não atribua que aquela pessoa está naquele sofrimento por conta de um castigo de Deus ou porque Deus está pesando a mão sobre aquela pessoa. Aquela dificuldade, talvez, de uma certa pessoa pode ser uma grande oportunidade para ela experimentar algo maravilhoso de Deus e um grande sobrenatural do Senhor. Tá? Só para deixar um pouco claro com relação a algumas questões da vida. Mas no texto a qual eu estou lendo havia uma causa, e a causa era o pecado. A causa era uma violação das ordenanças de Deus. A causa era roubo. E Deus ele deixou bem claro isso nas Escrituras Sagradas. E aí eu entro para o outro lado, que algumas coisas realmente acontecem porque as pessoas procuram isso. Há situações que o ser humano passa que são nada mais, nada menos do que consequências. A Bíblia também fala que tudo que o homem plantar, ele vai colher. Tá? Não tem como plantar feijão e querer colher, por exemplo, melancia. Isso é impossível. Pessoas que plantam coisas ruins irão colher coisas ruins. E pessoas que plantam coisas boas irão colher coisas boas. Vivemos num país em que há pessoas boas e há pessoas ruins. Vivemos num país em que tantas pessoas procuram servir e agradar a Deus, como também tantas pessoas procuram também desagradá-lo. Vivemos num país em que há muitas pessoas que têm uma vida honesta, trabalhadores, pessoas dignas, mas vivemos num país também onde há muita corrupção, onde há muita roubalheira nos mais níveis de todos os poderes, em todos os lugares. Vivemos num país onde há tantas pessoas religiosas de bem e que procuram temer a Deus e respeitar a Ele e a sua palavra e se empenham para segui-la. Mas também vivemos num país em que há muitas pessoas incrédulas, em que muitos não acreditam nas Escrituras Sagradas e há até aqueles que zombam de Deus e das suas Escrituras Sagradas. Querido, vivemos num país em que há, infelizmente, essa oscilação, essa mudança, ou melhor, dois pesos, duas medidas,
aqueles que procuram agradar ao Senhor e viver uma vida honesta, e aqueles que não querem viver, e aqueles que também vão de encontro às Escrituras Sagradas. No carnaval, por exemplo, nós vemos zombaria do próprio Filho de Deus, né? Colocar a figura de Satanás numa escola de samba, zombando, desculpe aqui, do Filho de Deus, né? E tantas outras coisas mais. Peças teatrais zombando de Jesus Cristo, colocando ele como objeto de gargalhada, né? Então há muitos que têm feito coisas que desagradam ao Senhor, tá? E algumas coisas ruins acontecem justamente por conta de muitos pecados. E eu acredito que Deus, ele é um Deus que ele nos dá oportunidades. Desculpa. Ele é um Deus que nos dá oportunidade para nos arrependermos dos nossos pecados. Não sei se você já ouviu falar sobre a história de Nínive, a qual havia um decreto do Senhor para Deus destruir a cidade de Nínive num período em menos de 2 meses, se não me falha a memória, em 40 dias. E Deus levanta um homem, um profeta chamado Jonas, para anunciar a destruição de Nínive. Na verdade, Deus fez tudo aquilo com um único propósito: de que a nação pudesse ouvir a sentença de morte para aquela cidade, Nínive, que era conhecida como a cidade dos ladrões. Um povo sanguinário que eles invadiam cidades, eles matavam, eles roubavam, eram ladrões. E Deus estava furioso, irado contra a cidade de Nínive, e havia um decreto do Senhor de morte para aquele povo. Mas havia também um decreto caso eles viessem se arrepender, de misericórdia. E a Bíblia diz que a nação de Nínive, ou seja, a cidade de Nínive, ela se arrependeu dos seus pecados. Eles consagraram um jejum. O rei decretou um jejum tão sério que ele disse: nem criança, nem pessoas, nem os animais vão comer. Nós iremos jejuar, nós iremos nos consagrar e pedir perdão a Deus dos nossos pecados, para que possamos alcançar a sua misericórdia. E Deus usou de misericórdia com aquela cidade de Nínive e não a destruiu, conforme Jonas havia ido anunciar ali. E eu acredito que esse Deus de misericórdia, ele não mudou. Ainda que vejamos tantas pessoas da nossa nação fazendo tantas coisas erradas. Temos visto em todos os níveis a qual falei aqui, na política, em tantos outros escalões, em tantos outros lugares, pessoas fazendo coisas terríveis por conta do poder. E infelizmente, os pobres e tantas outras pessoas têm sofrido por conta dessas consequências. Ali, por exemplo, na história a qual eu falei, por conta do pecado de uma pessoa, mais de 30 chegou a morrer, né? E quantas pessoas não morrem no nosso país por conta do pecado de tantos outros que têm feito aí? Algumas pessoas não deveriam morrer, deveriam receber o auxílio, o socorro do nosso país, mas infelizmente há pessoas sanguinárias, infelizmente há pessoas pecadoras que estão no poder e que deveriam fazer de tudo para socorrer a nação, fazem o contrário. Sem falar nas muitas outras áreas a qual o ser humano colhe aquilo que ele plantou, tá? Mas Deus, ele fala algo para Josué que pode servir também para mim e para você. O Senhor, quando Josué vai diante de Deus e ele lamenta, e ele chora, e ele questiona o porquê de tudo aquilo, Deus, ele responde a Josué no capítulo 7, no versículo 10, o Senhor, ele diz assim: o Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está aí prostrado. E esse é o tema da palavra de Deus hoje. Levante-se, porque você está aí prostrado. Então a palavra de Deus é essa para nós. Devemos nos levantar. Ainda que você tenha pecado, ainda que você tenha falhado, e ainda que o nosso pecado tenha trazido alguma consequência para nós, devemos nos levantar e devemos seguir adiante.
através, claro, daquilo que Deus ele vai nos orientar. Não ignorar, claro, os nossos erros, as nossas falhas, mas fazer também o que o Senhor ordenou a Josué. O Senhor disse a Josué: diga ao povo que se consagre. Nós precisamos nos consagrar, precisamos pedir ao Senhor perdão de todos os nossos pecados. Muitas vezes o erro que cometemos na nossa família, alguns maridos que cometem traindo, algumas pessoas que fazem tantas coisas erradas, precisam pedir perdão ao Senhor e precisam mudar. Bem, verdade é que há algumas coisas na vida que a qual nós cometemos que não terá mais volta. Mas aquilo que você entender que ainda você pode corrigir, vá lá e corrija. Levante-se e corrija o que você pode corrigir. Se você errou, tente corrigir. Se você pecou, vá à presença de Deus e peça perdão. Se você feriu alguém, vá lá e peça perdão. O que você puder mudar, mude. O que você puder fazer, faça. Deus não queria que a história de Israel parasse ali, mesmo havendo uma falha de uma pessoa no meio daquela congregação, daquele exército. Deus não queria que parasse ali, porque havia uma história linda de Deus para Josué. Quando Deus levanta Josué para ser o sucessor de Moisés, o homem que iria conduzir o povo para a terra prometida, Deus não queria que Josué parasse por conta do pecado, da rebeldia, do roubo de outras pessoas. Não. Josué, naquela situação, ele aprendeu. Ele aprendeu mais uma vez que Deus ele é um Deus zeloso. Ele é um Deus santo. Ele é um Deus que ele vela pela sua palavra. E ele quer que possamos sempre fazer o que é certo, justo e louvável. Porque ainda que as pessoas à nossa volta não vejam tudo, mas Deus ele vê. Acã, ele roubou coisas que deveriam ser consagradas a Deus e escondeu debaixo da sua tenda. Ninguém viu, mas Deus ele havia visto. E Deus ele vê todas as coisas. Ele é um Deus que sabe de todas as coisas. Então, meu querido e meu amado irmão, é um momento para nós nos consagrarmos ao Senhor. É um momento para individualmente cada um de nós nos santificarmos. Reconhecermos os nossos erros. Isso é santificar-se. Reconhecer onde nós estamos falhando, mas não devemos permanecer lá no erro. Eu, como pastor, que tenho pastoreado há mais de 10 anos uma igreja e tenho ajudado algumas pessoas, eu tenho visto pessoas que erram, cometem erros seríssimos e que insistem em permanecer no erro. Algumas pessoas não se levantaram mais porque decidiram não se levantar mais. Mas tenho visto outras pessoas que cometeram os mesmos erros, em alguns casos até maiores ainda, e se levantaram. Não permaneceram no mesmo erro, pediram perdão ao Senhor, pagaram pelo preço da consequência, porque alguns erros, alguns pecados nos deixam para nós consequências, mesmo o perdão sendo liberado de Deus, mesmo o perdão sendo liberado das pessoas a qual nós ferimos, mas há alguns pecados que ficam consequências. Mas eu vejo pessoas, tenho visto pessoas que quando estão determinadas a pedir perdão a pessoas, e quando estão determinadas a seguir em frente, elas seguem em frente mesmo assumindo os seus erros e mesmo lidando ainda com as suas consequências. Há alguns pecados e algumas falhas que eu sei que não ficam consequências, mas outros ficam. Independente do que ficou ou do que vai ficar. Receba esta palavra, a mesma que o Senhor ele falou para Josué, no capítulo 7, no versículo 10. Levante-se. Então, querido, levante-se. Nada de ficar prostrado, a não ser para pedir perdão ao Senhor e depois se levantar. Nada de ficar prostrado, de desistir do seu casamento se você cometeu algum erro.
peça perdão, reconstrua o seu casamento. Nada de ficar prostrado se a sua vida financeira está destruída por consequência do pecado e do erro de uma sociedade que muitas vezes tem falhado diante do Senhor e de autoridades que têm constantemente vivido numa prática de pecado. Levante-se, procure você consertar, procure você seguir adiante. Por que ficar prostrado se o nosso Deus nos manda ficar de pé, nos consagrar e seguir adiante? Havia outras cidades agora, a qual, após aquele momento de consagração que Josué deveria fazer, de purificação que Josué deveria fazer, de retirar o mal que Josué deveria retirar no meio daquela congregação, mas havia outras cidades para serem conquistadas. Josué, ele tinha muitas outras cidades ainda para conquistar. E aí, mesmo sendo um momento de erro, mas foi um momento também de aprendizado para Josué. Ele não parou, ele não ficou prostrado lá em Ai. Ele aprendeu, a nação aprendeu, pagou um preço por conta do pecado dos outros, de um, mas eles seguiram adiante. Levante-se, consagre-se ao Senhor, corrija o que tiver de corrigir, mas siga adiante. Que Deus ele abençoe poderosamente a sua vida. Se tem algo a pedir perdão ao Senhor, peça. Se tem algo a corrigir com algumas pessoas, corrija. E que ainda que você tenha que assumir as consequências, assuma. Mas não fique prostrado. Levante-se, siga adiante. Peça perdão ao Senhor, entregue a sua vida a Ele. Você que está afastado, volta. Deus te abençoe, em nome de Cristo Jesus.